Doutora Bruna Jäger-Teló, muito bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia para todos. Estava com saudade de vocês. Pois é, eu tava notando que há horas tu não nos liga, guria. Pois é, uma correria com a campanha ali de prevenção do AVC, então ficou um pouquinho apertado da gente conversar. Bom, vamos falar então, Bruna, a respeito da saúde cardiovascular. A gente muitas vezes se preocupa com tantas coisas, mas a saúde cardiovascular, nossas veinhas, nossas aortas, as coisas são tão importante acompanhamento, prevenção, exames, justamente para os problemas dos acidentes como o AVC. Uma das coisas que a campanha trata nesse mês de novembro, né? Exatamente. Então, na verdade, a gente sabe que o AVC pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer momento, ele não avisa, né? E atualmente a gente tem mais ou menos uma chance, em torno de a cada 4 pessoas, uma vai ter um AVC atualmente, né? Mas é alto, hein? É realmente muito alto. E o que a gente sabe? Que apesar de ser muito alta a chance, 90% dos AVCs poderiam ser evitados através de medidas de prevenção, porque 90% dos AVCs são atribuíveis a fatores de risco que a gente conseguiria modificar. Então, tu vê que a gente poderia fazer um trabalho aí para estar evitando esse alto índice de AVC na população. Dá uma sugestão, que tipo de prevenção eu posso fazer para aumentar, diminuir a chance de uma pessoa ter AVC, Bruna? Então, até agora eu estava trabalhando aqui num projeto que eu estou liderando aqui no Moinho sobre a questão de estabelecer, então, medidas para a gente prevenir, então, o AVC. A gente pode tentar mais ou menos estabelecer 7 medidas, né? Certo. Uma delas, por exemplo, a gente pode falar sobre o cigarro, né? Então, o cigarro é ainda extremamente muito comum, apesar de que a gente sabe que os índices têm diminuído, ainda é muito comum e aumenta muito o risco e a chance de AVC. Outro deles seria, então, o índice de massa corporal, ou seja, mais ou menos calcula o peso da pessoa pela altura. A gente sabe que existe uma grande tendência da população em manter sobrepeso ou obesidade, e isso é um grande e importante fator de risco, então, para o AVC. E aí existem, então, outras questões relacionadas a fatores de risco pelos comportamentos, por exemplo, hábitos alimentares, né? Então, mais ou menos, a gente tenta estabelecer 5 hábitos alimentares, como, por exemplo, o uso do sal, né? Tentar diminuir a maior quantidade possível de sal por dia, aumentar a ingesta de legumes e frutas, né? Diminuir o uso de bebidas açucaradas, né? Refrigerante, esses sucos de caixinha, esses sucos industrializados. E aí também, então, diminuir a quantidade de álcool, né? Mais ou menos estabelecida, que a gente sabe que com a quarentena houve um aumento da quantidade de álcool ingerida pela população. Principalmente com esse inverno também que nós gaúchos tivemos, né? Então isso é uma coisa bem importante, assim, também em termos alimentares, né? Essa questão da alimentação, muitas vezes é um hábito muito difícil de mudar, mas que tem grande impacto, então, na prevenção de doença cardiovascular, que entra, então, o AVC, né? Pois é, que coisa, né? E só quem passou, sabe de alguém que teve AVC, sabe que dificuldade para a pessoa retomar os seus movimentos, a fala, problemas que o AVC pode causar na pessoa, né, Bruno? Exatamente. Outra coisa que é bem interessante, Fábio, é aumentar a ingesta de grãos, né? De produtos ricos em fibras. E aí, falando então especificamente, por exemplo, nuts, né? Esses grãos que vêm de, por exemplo, chia, linhaça, amêndoas, castanha do Pará, né? Uma série de coisas. Aqui a lista do que a Pata Negra vende, tudo isso que tu tá falando, ó. Eu ia citar, olha, tudo que tem na tua loja. Não, mas tu sabe que eu tô extremamente admirado e feliz, porque como tem gente, Bruna, tentando fazer um reciclo, fazer uma melhora na alimentação, isso tá falando é uma super verdade, viu? As pessoas estão tentando introduzir um pouco de sementes, um pouco de fibra na alimentação,
Isso é uma coisa super interessante, realmente, não é brincadeira, é muito sério mesmo isso, viu? O que se recomenda mais ou menos por dia em termos da gente dizer que seria ideal? É consumir mais ou menos umas 30 gramas de produtos integrais, né? E aí entra então todas essas sementes, entra aveia, entra as frutas e legumes em geral, né? Então, quanto mais produtos integrais você consumir, mais vai ser a sua alimentação rica em nutrientes. Então, isso é muito importante para a prevenção cardiovascular. Que certeza. Esse assunto dá para nós falar 5, 6 programas sobre isso, sobre cada um desses itens que tu elencou até agora. Cigarro... Inclusive, eu fiz um combinho ali para minha sogra, a Liane. Fiz um combinho da pata aí para levar para ela. Então pode já tá com o seu combinho lá. Mas olha, é muito legal a gente falar, porque dá para destrinchar esse assunto, Bruna, em muitas coisas de legais. Eu te falo sobre assim, ó, nós tivemos a pandemia, gente em casa, gente sem sair, o pessoal tá querendo agora ir pra rua, a gente tem ouvido falar gente contrária ao uso de máscara durante o exercício, outros são a favor. Como tem coisas que tá mexendo com o hábito da gente, Bruna? Exatamente, então é uma série de modificações, né, e fica aquela do que é o certo, o que é o errado, e aí volta atrás, né? Bom, eu queria te fazer o seguinte, um convite. Se tu puderes, semana que vem, nós pegar esses 4, 5 itens que tu já me elencou aqui e nós abrirmos algum desses índices, porque eu acho que isso aqui dá para nós trabalhar muito, muito mais claro, principalmente nesse mês que nós estamos trabalhando assim no que diz respeito a pequenos hábitos que mudam a vida da gente, né? Com certeza, e na verdade assim, a gente sabe que para mudar hábito, esses dias eu até estava fazendo um post, as pessoas às vezes acham que é uma mágica, assim, que é do dia para a noite, e na verdade a gente sabe que mudar ou adicionar um hábito é uma tarefa muito difícil, que requer constância, que requer repetitividade, que requer persistência. Então, em média, os estudos mostram que para a gente mudar ou adquirir um novo hábito, nós levamos 66 dias, e que para o exercício físico pode levar ainda mais. Então, não quer dizer assim, e também não quer dizer que, por exemplo, se você parar um dia, que você vai voltar a estaca zero. Mas se você parar dias e dias e dias consecutivos, aí você vai sim estar voltando a estaca zero. Então, é importante ter constância, né? Não é uma semana e depois para. Eu sempre falo para meus pacientes, persiste, um dia vai se tornar um hábito, isso vai te fazer muito bem, não só para a saúde física, mas para a saúde mental, tão comentada e importante hoje em dia, né, Fábio? Exatamente isso. Bruna, vamos fazer o seguinte, semana que vem nós vamos ter um tempo muito maior para falar sobre essas coisas que nós estamos aí. Agenda, põe na tua agenda e vamos conversar sobre isso, Bruna. Combinado. Obrigado pela tua atenção conosco aqui, parabéns pelo teu trabalho aí que está repercutindo super bem aqui também para nós e para você. Imagina, um abração para vocês, conversamos melhor depois. Valeu, doutora Bruna Jäger Telório. Beijo, bom fim de semana. Obrigado, um abração.